Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom dia, minha irmã. Bom dia, meu irmão. Hoje é dia 24 de fevereiro, é uma sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023. O fim de semana chegou. Depois de uma semana aí com feriado, chegou aí o fim de semana e que você possa, nesse fim de semana, se aproximar mais de Deus, né? Saber que Ele está com você na tempestade. Tempestade é o título da meditação de hoje, do nosso irmão Francisco, lá de São José, em Santa Catarina. E hoje é seu aniversário. Que Deus te abençoe de forma especial nesse dia, tá bom? Que você receba aí a presença de Jesus juntinho com você. O carro do gás está passando na minha rua. E é assim, pois é. A meditação é para mostrar a vida real, né? E aí tá passando o caminhão, tá tendo obra aqui na rua, aqui na casa da minha prima, e vambora! Voltando, você que faz aniversário hoje, então que você saiba, Jesus está com você, seja em qualquer situação. E você que não faz aniversário também, Jesus está com a gente, seja na tempestade, para poder trazer bonança, e seja na hora da bonança, para trazer aí a companhia dele com a gente. Não que ela não esteja na tempestade, mas tem hora que a gente acha que ela não está. Mas Jesus está, assim como ele estava ali, deitadinho no barco, sabendo que tudo estava sob o controle. Saiba, tudo continua sob o controle de Deus, na sua vida, na minha vida também. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Por isso nós sabemos que tudo está sob o controle dele. E também porque a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, versículo 31. E você que falou aí junto comigo os versículos, hein? Que maravilha! Mês de fevereiro, ó, já está caminhando para a última semana. E aí no mês de março a gente entra com mais um versículo. Mês de março, mês lindo, mês do meu aniversário. E aí tem coisa boa, renovação de vida na minha vida, né? E para você também que faz aniversário lá. Mas vamos falar aqui do texto de Mateus capítulo 8. Há algumas palavras que são importantes para a gente prestar atenção. A primeira
Jesus entrou no barco e o que aconteceu? Seus discípulos o seguiram. Ele entrou no barco. Meu irmão e minha irmã, o primeiro convite desse dia para nós. Eu ia falar dessa manhã, mas amanhã já está quase acabando, né? Já são aí quase 11 horas. O convite desse dia é: onde Jesus entrar, que a gente possa segui-lo. Ele entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E aí, versículo 24, aconteceu algo que a gente não sabe se estava previsto ou não, mas aconteceu. Levantou-se no mar, e mar aqui é o mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago, mas é muito grande. E aí se levanta uma grande tempestade, ou seja, com vento, né? De modo que as ondas cobriam o barco. E Jesus, porém, estava dormindo. O mais importante é, se eu e você seguimos Jesus, onde quer que ele esteja, é importante que a gente saiba que se ele está ali descansando, dormindo, é porque está tudo bem. Não importa se o que está do lado de fora é tempestade. Se Jesus está tranquilo, a gente também precisa ficar, porque somos seguidores dele. Se a gente sabe que está tudo sob controle, é importante que a gente também fique sob o controle dele. E foi isso que não aconteceu aqui, e essa é a mensagem do texto. Porque os discípulos, em vez de prestar atenção em Jesus que está descansando no meio daquela tempestade, ora, se Jesus está descansando no meio da tempestade, eu vou descansar também. Mas não foi isso que aconteceu. Eles, né, vão acordar Jesus. Estamos perecendo, estamos morrendo, Senhor, salve-nos. E aí, Jesus pergunta: por que é que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Ele se levanta, repreende os ventos, o mar, e tudo ficou como? Tudo ficou bem calmo, assim como o semblante de Jesus dormindo no barco enquanto a tempestade passava. A tempestade passava. A tempestade vem na nossa vida e passa. Ela não fica. E aí esse é o ensinamento do texto para a gente nesse dia. O semblante de Jesus era tranquilo, dormindo. Ele se levanta, repreende os ventos e o mar e tudo fica tranquilo. É simples assim, né? É simples assim. Os homens, verso 27, ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Este é o Senhor da minha vida, é o Senhor da tua vida. Se o Senhor da nossa vida está tranquilo, é importante que nós, que somos servos e que temos a Ele como Senhor, fiquemos tranquilos também. Se Ele já falou ao seu coração que essa tempestade vai passar, essa tempestade vai passar, pronto e acabou. Não é verdade? Pois é. Vamos tomar aí eu como exemplo? Então, foram 2 dias em que passou a tempestade. Não dava para falar, eu fiquei com essa questão aqui no dente. Eu ainda estou sob o efeito do anti-inflamatório, vou continuar tomando, né? E eu percebo que quando já está fazendo as 24 horas
da ação do anti-inflamatório, né? A dor já vai começando a voltar, então ainda preciso continuar tomando. E a tempestade tá passando. Daqui a pouco eu vou lá tratar do dente, resolver a situação, mexer, ver o que está acontecendo e pronto. Tudo está sob controle. E hoje eu estou podendo falar, devido ao efeito anti-inflamatório. O rosto já desinchou bem, graças a Deus. Amanhã eu vou poder, ou até hoje mesmo, ou amanhã bem cedinho, vou poder gravar minha aula para o seminário. Mas fazer uma aula gravada, né? Não tem condição de fazer uma viagem até o Rio, porque aí já é esforço demais, né? Mas dá para fazer aula gravada, dá para estar ali com meus alunos, né? Mesmo que seja numa aula gravada, e conseguir fazer todas as minhas atividades. E está tudo sob controle. É dessa forma. E foi isso que aconteceu aí com o Francisco, e a gente vai ver a experiência do Francisco. Vamos lá? Diz assim, ele coloca como epígrafe, desculpa o barulho aí que o caminhão tá passando de novo. E vamos lá. Ele coloca como epígrafe Provérbios capítulo 10, versículo 25. O ímpio desaparece assim como passa a tempestade, mas o justo tem um alicerce eterno. Que maravilha, hein? Você que leu Provérbios aí durante o mês de janeiro, você passou por esse versículo. Provérbios capítulo 10, versículo 25. Diz o Francisco: na minha cidade, bem no meio do inverno, choveu e fez frio por uma semana. Depois da chuva, a previsão era a chegada de um ciclone. Lembro-me de que eu e minha esposa acordamos no meio da noite com o barulho do vento uivando forte e as gotas da chuva batendo violentamente na janela do nosso quarto. Tínhamos roupas na sacada penduradas no varal de chão e existia o risco de o varal sair voando. Tivemos que enfrentar a chuva fria e o vento forte para tirar o varal da sacada. Para quem, como eu, não gosta de chuva, dias assim são intermináveis, muito parecidos com as dificuldades, tribulações, transtornos ou mesmo mudanças de planos que enfrentamos na nossa vida. Essas provações são parte do nosso crescimento espiritual e Deus as utiliza para nos fortalecer na fé e para exercitarmos a confiança de que somente Ele tem o poder para acalmar a tempestade. Elas também nos fazem lembrar das promessas da Bíblia. Quando clamamos ao Senhor, Ele nos tira da tribulação, reduzindo a tempestade a uma brisa. E aí ele recomenda que a gente leia o Salmo 107, 28 a 30, e eu já estou abrindo aqui. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a calmaria e assim os levou ao porto desejado. Coisa linda, hein? Então, reduzindo a tempestade a uma brisa, acalma os ventos e traz completa bonança. Como a gente leu aí em Mateus 8, 26, em que ele acalmou os ventos e o mar. Vamos orar com o Francisco? Senhor Deus, obrigado pelo teu cuidado para conosco em tempos turbulentos e pelas promessas de que o Senhor nos livrará do tempo ruim. Perdoa as nossas dúvidas e falta de fé
na adversidade. Em nome de Jesus, amém. Pensamento para hoje: toda aprovação é uma oportunidade para testemunhar a vitória que Deus tem preparado para nós. Ah, meu irmão e minha irmã, esse aqui merece, hein? Merece um quadrinho, merece ser posto aí na tela do computador, na porta da geladeira. Ah, esse merece, no espelho, para no momento em que vierem provações, a gente tenha a certeza disso aqui. Toda provação é uma oportunidade para testemunhar a vitória que Deus tem preparado para nós. A oração específica pelas pessoas com dificuldade financeira e falta de trabalho. Vamos orar? Senhor, nesse dia, Senhor, nessa manhã que já caminha para o seu final, nós queremos, Senhor, te pedir pelas pessoas com dificuldade financeira e falta de trabalho. Ó Deus, que essa tempestade da dificuldade financeira e da falta de trabalho passe, Senhor, e que os teus filhos e tuas filhas sejam supridos por ti, supridos e surpreendidos por ti, dá a capacidade, Senhor, de granjear, né, de multiplicar o dinheiro que eles têm em mãos. Dá, Senhor, criatividade para fazer algo, Senhor, diferente, algo novo, uma criatividade no meio da crise, Senhor. Tu és poderoso para realizar isso na vida dos teus filhos e filhas, Senhor. E aqueles que precisam de trabalho, Senhor. Ó Deus, que já tem esse costume do trabalho fora, que tem essa capacidade ou para venda, ou para comércio, Senhor, que o Senhor possa agir na vida dos teus filhos e filhas neste dia, Senhor. E também te pedimos e te agradecemos pelos aniversariantes deste 24 de fevereiro. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor cesse as tempestades e que eles falem bem alto sobre a vitória que o Senhor tem dado a cada um. A maior vitória é estar fazendo aniversário neste dia, é estar vendo o milagre da vida se renovando mais uma vez. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Excelente sexta-feira, excelente fim de semana. Deus te abençoe. Amém.